Então, irmãos, o propósito de Deus em nossas vidas, em relação a ter o relacionamento, é sermos felizes, porque a palavra do Senhor, ela diz lá em Gênesis, que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, e fez a mulher para ser a sua auxiliadora, sua companheira, para ser idônea para ele. E que o homem, ele é um representante de Cristo e a mulher é uma representante da igreja, né? Assim como o Senhor é nosso noivo, nós somos a sua noiva, e há um casamento da igreja com o noivo que está preparado, e em breve isso acontecerá quando Jesus vier e buscar a sua igreja. Assim também o Senhor, ele nos dá o privilégio, o Senhor, ele também nos dá a graça, a oportunidade de experimentar isso na realidade, vivendo aqui nessa terra, né? Nós que somos homens, tendo um relacionamento com as mulheres, conhecendo e vivendo e entendendo que, como está lá em Efésios capítulo de número 5, quando fala ali a respeito tanto do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. Inclusive, eu vou ler essa palavra para compartilhar com os irmãos. Que maravilha é, olha só. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a vocês mesmos, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, é como eu acabei de ler aqui para vocês. Versículo 31. Por essa razão o homem deixará... vou ler o 30, né? Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem... Não, é o 29 para dar o sentido melhor. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, olha só, que razão? A razão de sermos membros do corpo de Cristo, a razão de que, assim como alimentamos e cuidamos do corpo, Cristo também faz com a igreja. Por essa razão, pois somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Agora olha o que ele diz no 32. Este é um mistério profundo. E como eu tinha dito antes, né, antes de ler a palavra, a respeito do homem ser representante de Cristo e a mulher representante da igreja. E aqui a palavra do Senhor está falando. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aqui ele está falando no contexto do casamento, homem e mulher. E ele diz, portanto, cada um de vocês deve amar a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Então, sobre tudo isso que eu falei, vamos voltar agora lá para Jeremias, que eu quero ler aqui um versículo bem específico, para que venha abrir aqui o entendimento de vocês em relação a duas palavras, escolha e decisão. Olha só, Jeremias capítulo de número 17, versículo de número 10, diz assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, lembre-se de que o Senhor, ele é quem sonda os corações e conhece as mentes, conhece os pensamentos. E a palavra do Senhor diz aqui, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras.
Então, que no seu coração possa haver o temor do Senhor em relação a você ter esse conhecimento da verdade de Deus, de que Deus sonda seu coração e conhece sua mente, em relação a esse conhecimento da verdade de Deus, de que Deus, ele retribui a cada um conforme a conduta e conforme as obras. O que há em seu coração é justamente aquilo, não só como Jesus ele diz, né? A boca fala do que o coração está cheio, mas o que há em seu coração é justamente aquilo que guiará a sua vida, que levará você a ter as atitudes. Eu não sei se você já ouviu essa frase, que pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. E essa frase, ela é uma frase plausível em todos os sentidos de nossa vida, porque é a realidade. O ser humano pensa, o ser humano sente e o ser humano produz. O ser humano gera, o ser humano faz. Então, entenda que, eu vou até ler antes de eu falar, olha só, Salmos capítulo 139, versículo de número 23 e 24. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, Jeremias diz que Deus ele sonda nosso coração, que conhece nossa mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E aqui, a palavra do Senhor é um pedido que está sendo feito, né? Uma oração que está sendo feita e um pedido que está sendo feito ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, né? Ou seja, Senhor, me esquadrinha, me examina. Meu Deus, o Senhor que sonda o coração, sonda o meu coração, né? E ele diz, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, voltando a Jeremias 17:10, lembre-se disso. O Senhor irá te recompensar de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ele dará o que você plantar, vai ser o que você vai colher. Então, não plante o que você não quer colher. E se você tem a consciência do que você tem planejado, você tem mantido, tem arquitetado aí, nos projetado em seu coração, que tem sido de pecado, tem sido de maldade, então faça esse pedido aqui de Salmo 139, versículo 23 e 24. Para Deus sondar seu coração, para Deus, como ele diz aqui, né? Provar, sondar você e conhecer o seu coração, provar você e conhecer as suas inquietações e ver se na sua conduta algo ofende ao Senhor e para que Ele guie você pelo caminho eterno. Faça essa oração. Peça para o Senhor. Ou seja, se arrependa. Não permaneça com os pensamentos que não são os pensamentos de Deus em seu coração. Porque, como está escrito em Jeremias 17:10, o Senhor diz claramente, eu, o Senhor, sondo o coração e conheço a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, se na sua conduta é como ele diz aqui, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Se na sua conduta algo tem ofendido Deus, se as suas obras têm sido desagradáveis a Deus, e eu estou falando isso aqui exatamente nesse sentido do relacionamento, do pensamento em você namorar alguém. E como eu tinha falado antes, não vá pela aparência, não vá pela formosura. Provérbios 31:30 diz, a beleza é uma ilusão e a formosura acaba, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, será honrada ou elogiada. Então, não tenha o pensamento, não tenha a intenção de ir por aparência, por status, não vá por nada disso, por desejos, por satisfações prazerosas do corpo, não vá por esse caminho. Você só irá sofrer e só irá fazer a outra pessoa sofrer, porque esse tipo de pensamento é um caminho guiado pelo pecado. Mas o caminho dirigido pelos passos do Senhor é um caminho que nos leva a
entender o propósito e viver o propósito de Deus nas nossas vidas, em relacionamento com outra pessoa, porque família é projeto de Deus, e Deus tem um propósito em que você que é homem seja marido e você que é mulher seja esposa, e juntos vocês tenham filhos e formem uma família. Vocês comecem como um casal, e de um casal vocês virem uma família, tenham filhos, sejam abençoados, sejam felizes, sejam fiéis um ao outro, né? Se cuidem, se amem. Esse é o propósito de Deus. Mas quando tudo começa, tudo parte do início, através do pecado e através do engano do coração, através da precipitação e das ciladas do diabo, que sorrateiramente vêm e prendem você, então esse caminho ele só vai te levar para a ruína. Você pode contestar não, você pode comprovar e ver ao seu redor, eu não sei se tem até dentro da sua realidade aí familiar, uma comprovação sobre isso que eu estou falando, né, de pessoas que se precipitaram, né, não ouviram a voz de Deus e hoje vivem como estão vivendo. Isso significa que Deus ele abandona essas pessoas? Significa que Deus ele deixa de mão? Não, não significa isso, porque Deus é misericordioso, Deus ele é gracioso. Deus ele continua com a sua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, e a partir do momento em que essas pessoas, mesmo que já tenham passado por tudo isso, e até estejam vivendo em sofrimento, em caos, naquele mal ali, e elas ouvirem a voz do Senhor, Deus é poderoso para restaurar esse relacionamento e trazer paz a esse casal, trazer paz a essa família. Porque quem sabe de todas as coisas é Deus, não sou eu nem é você. É Deus quem sabe, é Deus quem tem, é Deus quem faz, é Deus quem pode. Então, não comece errado, comece certo. Comece descansando no Senhor. A palavra para fechar aqui, para concluir, que eu quero deixar para você é essa daqui, ó. Tá aqui, Salmos, capítulo de número 37. Olha só o que diz o Senhor. A partir do versículo de número 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá. Deleite-se no Senhor. Deleitar-se significa agradar-se do Senhor, alegrar-se, fazer do Senhor o motivo da alegria, da felicidade. É isso que significa deleitar-se. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Olha o que diz o versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E lá no Salmo de número 27, versículo de número 13, versículo de número 13 e 14, se eu não me engano, a palavra do Senhor diz assim: pereceria, ou seja, morreria, né? Acabaria tudo, se eu não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, fortifica-te o teu coração. Ele diz, anima-te e fortifica o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, espere no Senhor. Tenha paciência e descanse no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que age em nós para a glória dele. Que tudo podemos, todas as coisas você pode nele que te fortalece. Pela força dele, você pode suportar, ter paciência e esperar, por amar a ele e querer o melhor dele na sua vida, querer o que é dele na sua vida e não o que é do seu coração, ou o que é do mundo, ou o que vem do mal, mas querer o que é dele, né? O que é dos planos dele, como está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, né? Inclusive eu vou até ler essa palavra que se encaixa perfeitamente nesse contexto aqui. Jeremias capítulo 29, a partir do 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E, por fim,
algumas outras palavras também, como está lá em Filipenses 4. Olha só, Filipenses 4, a partir do 4, diz assim: alegrem-se. Na verdade, eu vou ler o 1, depois pulo para o 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E aí o 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E pulando lá para o versículo agora de número 12, diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi os segredos de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, esse versículo 12 aqui, aplique aí no contexto em relação a você estar no seu momento de solteiro, de solteira e de não ter ninguém ainda, e aprender esse segredo de estar contente, de estar satisfeito, de estar feliz, junto do Senhor, com o Senhor, porque tudo você pode nele que te fortalece. Uma outra palavra também que se encontra lá em Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Olha só o que diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5 diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E o versículo de número 9. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A ele, versículo de número 11. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Versículo de número 10. Eu li o 11. É isso mesmo. E o versículo de número 10 diz: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, confirmará, os fortalecerá, os porá sobre firmes alicerces. A ele, pois, seja o poder para todos sempre. Amém. E o que Deus, irmãos, ele quer que eu e você façamos é que obedeçamos a sua vontade, permanecendo no seu caminho e conhecendo a ele a cada dia mais e mais, para que
como eu tinha dito antes, né? Todos esses planos e propósitos de Deus aconteçam nas nossas vidas. Então, para finalizar, eu vou ler um textinho que está aqui, que diz assim: assim como crescemos no tamanho com o passar do tempo, também só estamos prontos para um relacionamento quando amadurecemos. E o amadurecimento é o processo da aprendizagem. Aprendemos quando ouvimos. Ganhamos experiências quando vivemos. Conselhos e orientações não são regras, são direções que precisamos ter na vida para fazermos as escolhas certas. Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui. Vamos lá. Provérbios, capítulo 2, versículo de número 11. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. E Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 2, diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. E o versículo 3, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ou seja, agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. Numa outra versão mais atual, né? E o versículo de número 3 diz que é a insensatez do homem que arruína a sua vida, no entanto, o coração dele se ira contra o Senhor. Ou seja, quando o versículo 2 diz que agir sem pensar não é bom, né? Quem se apressa erra o caminho, é justamente sobre tudo isso que eu estou falando, né? Sobre essa vontade de Deus, sobre esse agir de Deus. E lá em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23, diz que de tudo que devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. E numa outra versão mais atual diz, para que tenhamos cuidado com aquilo que pensamos, porque nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, não haja sem você pensar antes, ou seja, não haja sem você receber de Deus, como diz aqui, ó, o conhecimento. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom. E o que não é bom é ruim, né? Então, não seja precipitado para não perder o caminho, porque Provérbios capítulo 12, versículo 14 diz que há caminhos que parecem certos, mas o seu fim leva à morte. Então, não haja com insensatez também, porque a insensatez é o que arruína a vida do homem. Mas o seu coração se ira contra o Senhor, ou seja, ele acha que é culpa do Senhor. Ele tomou a decisão errada, ele plantou o que não deveria, está colhendo o que plantou, que não deveria, e aí ele coloca a culpa em Deus, como se Deus não tivesse feito nada, como se Deus não tivesse antes falado, né, e buscado proteger e livrar. Com certeza Deus ele sempre fala. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo 13, a palavra do Senhor diz, versículo 12, né, portanto, aquele que estiver em pé, cuide-se para que não caia. E o versículo 13 diz, não veio sobre vós tentação, senão comum aos homens, ou seja, da carne, né? Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando vier uma tentação, ele dará o escape para que a possam suportar. E lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 13 ao 15, a palavra do Senhor diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém Deus ele tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelos seus próprios maus desejos. Então esse desejo faz com que o pecado nasça, e o pecado, após ser consumado, gera a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então que você possa querer, buscar e receber, porque Deus está te dando essa vida de paz, de harmonia e alegria, passando por esse processo. Ainda que demore, não se preocupe, né? O que tem de ser seu, será seu, porque Deus ele já planejou assim que vai ser, né? E não há ninguém, quando Deus ele age, como ele mesmo diz, agindo eu, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aquiete seu coração no Senhor, descanse no Senhor, dependa do Senhor e obedeça ao Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus só quer, ele usou lá o profeta Samuel para falar para
para falar para o rei, quando ele disse que o que Deus ele quer é que se obedeça a sua palavra. Ele fez a pergunta, né? Será que o Senhor não se agrada mais em que se obedeça a sua palavra do que lhe se ofereça sacrifício? Porque o Senhor, ele quer a submissão e obediência à sua palavra. Então, que você possa meditar sobre tudo isso e guardar em seu coração exatamente esses conselhos aqui que o Senhor ele vem te dando. E por fim, terminando, namorar todo jovem quer, mas como ficam os princípios de Deus num namoro cristão? Como devem se comportar, agir e continuar um namoro dentro das bênçãos de Deus? É Deus quem sabe de todas as coisas, né? E é Deus quem quer que todas as coisas sejam feitas boas e perfeitas na sua vida, como eu li, e vou até repetir aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 11 em diante. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E como eu tinha falado antes, em relação a o que há em seu coração, né? Se tem algo em seu coração, em sua conduta, quero deixar também essa palavra aqui de Joel 2, versículo 12 e 13, que diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. E outra palavra também, que está lá em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo de número 6, que ele diz assim: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. E uma outra palavra também é a que se encontra lá em Jonas, capítulo de número 4, versículo 2, que ele diz assim: Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrepende. E lá no Salmo de número 103, a palavra do Senhor também vem falar assim, ó: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso,
muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. E lá no Salmo 115, também diz assim o Senhor, Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. E lá no versículo 9 em diante diz, Confiem no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou aos homens. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, sua vida e sua família com o Espírito Santo. Amém.